Vamos agora aplicar alguns exemplos. Vamos, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela verdade e eu vou preencher então alguns exemplos. Por exemplo, aqui você tem uma coluna da proposição P, uma coluna da proposição Q, duas proposições simples, eu tenho 4 linhas. Posso ter ambas verdadeiras, P verdadeira que é falsa, P falsa que é verdadeira, P falsa que é falsa. E eu quero então fazer alguns exemplos da tabela verdade. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um exemplo, sei lá, vamos fazer aqui a negação de P. Uma coluna para saber a negação de P. Outra coluna para fazer a negação de Q. Por exemplo, eu vou fazer P ou Q. Aqui uma coluna de P e Q. Aqui, por exemplo, P e não Q. Aqui, por exemplo, sei lá, Q ou não P. Vamos preencher essas colunas aí. Para isso, vou ver se você decorou a tabela verdade. Para ajudar, vamos colocar a tabela verdade aqui embaixo, que aí, enquanto você está decorando, se você tiver dúvida, você dá uma coladinha nela. Mas só pode colar aqui, né? Na hora da prova não pode colar não. Então veja a tabela verdade aqui embaixo. Se você tiver dúvida, aí você dá uma olhadinha. Vamos lá. Começando então aqui em cima. Primeiro eu vou fazer a negação de P. Vou negar o P. Negação. A regra da negação apenas troca o valor lógico. Vamos negar P. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Mas se P for falsa, a negação será verdadeira. Se P for falsa, a negação será verdadeira. Fiz a negação da proposição P. Agora eu quero negar o Q. Quero negar o Q. Vamos negar o Q? Se Q é verdadeira, a negação será falsa. Mas se Q for falsa, a negação será verdadeira. E se Q for verdadeira, a negação será falsa. E se Q for falsa, a negação será verdadeira. Fiz a negação do P, a negação do Q. Agora eu vou fazer P ou Q, a regra do ou. Você lembra da regra do ou? O ou somente será falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá sempre verdade. P ou Q, o ou. Verdade ou verdade? Dá verdade. P ou Q? Verdade ou falso? Dá verdade. P ou Q? Falso ou verdade? Da verdade. P ou Q? Falso ou falso? Falso ou falso será o único caso onde o ou dá falso. O ou somente será falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá sempre verdade. Se você ficar com dúvida, dá uma coladinha aqui. Agora vamos fazer o E. P e Q. E, P e Q. A regra do E. O E somente dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Somente verdade e E verdade dá verdade. Nos outros casos, o E dá sempre falso. Então vamos fazer P e Q? Vamos lá, E. Verdade e E verdade. Verdade e E verdade é o único caso onde o E dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Ó. Verdade e é falso. Verdade e é falso vai dar falso. P e Q. Falso e verdade. Falso e verdade vai dar falso. P e Q. Falso e falso vai dar falso.
O E só dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Nos outros casos, o E vai dar sempre falso. Agora eu quero fazer P, E, não que. P, E, não que. Nós queríamos aplicar a regra do E, ó, a regra do E. Queremos aplicar a regra do E. Mas a regra do E, entre o P, que está aqui, e o não que está aqui. Quero aplicar a regra do E, entre o P e o não que. Entre o P e não que. Vamos fazer a regra do E? Entre o P e o não que? Entre o P e o não que. Beleza? Vamos lá. P e não que. Regra do E. Vamos lá. Primeira linha. P e não que. Verdade e falso. Verdade e falso dá falso. O E só dá verdade quando todo mundo for verdade. P e não que. Verdade e verdade. Verdade e verdade dá verdade. É o único caso onde o E dá verdade. Somente verdade e verdade. P e não que. Falso e falso. Falso e falso dá falso. P e não que. Regra do E. Falso e verdade. Falso e verdade dá falso. Esta é a regra do E entre o P e entre o não que. E agora, vamos fazer agora o que ou não P. Que ou não P. Nós queríamos aplicar a regra do ou. Mas agora, eu quero aplicar a regra do ou entre a coluna do que está aqui, e a coluna do não P, que está aqui. Quero aplicar a regra do ou nessas duas colunas, que ou não P. E a regra do ou diz que o ou só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso. Vamos fazer que ou não P? Ou, regra do ou. Verdade ou falso. Verdade ou falso dá verdade. Que ou não P. Falso ou falso. Falso ou falso dá falso. É o único caso onde o ou dá falso. Que ou não P. Verdade ou verdade dá verdade. Que ou não P. Falso ou verdade dá verdade. Esta é a tabela verdade de que ou não P. Então, fique de olho na tabela verdade, memorize e faça alguns exercícios. Neste curso de raciocínio lógico, completo em videoaulas, curso online do blog do professor Joselias, nós teremos vários exercícios que facilitam a memorização disso, de modo que você vai ficar muito veloz nisso nesse curso. Quando acabar o curso, você vai estar fazendo isso aqui, imediatamente, não leva 10 segundos para preencher tudo isso. Bem, esta foi a aula número 0, na realidade, uma regravação. Estamos então agora gravando todas as aulas de novo do curso. Você tem 90 dias para assistir o nosso curso. Nesses 90 dias, vá sempre olhando as atualizações das aulas. Aula número 0. Vamos ficando por aqui, desejando a você uma boa sorte e sucesso nos concursos, e até a próxima aula. Obrigado e até lá.